Sábado Show. Entrevistas. Vamos fazer o seguinte, vamos direto para ele que está na linha. Alô, doutor Paulo Perazzo. Alô, doutor Paulo Perazzo, bom dia, tá nos ouvindo bem? Bom dia, perfeitamente. Que bom, meu amigo, que bom. Olha, será sempre bem-vindo aqui, a sua presença, a qualquer horário, em qualquer data que o senhor deseje. E independente dos imprevistos, a gente só tem a agradecer. Mas vamos fazer o seguinte, doutor. Além de a gente já lhe convidar ao vivo para um outro momento qualquer, outro sábado que o senhor possa vir, o que é que a gente poderia ir de uma forma direta no contexto dessa questão da Previdência? O que é que a gente tem de mais novo? Pelo menos isso faz a gente passar para o nosso público dentro do nosso Sábado Show Entrevistas. A reforma, ela está sendo uma das reformas mais impactantes que o brasileiro ele vai sentir na pele. Por quê? Porque a Previdência, ela nos acompanha do nascimento até a morte. Pra você ter ideia, a gente quando nasce, a mãe tem direito a um salário de maternidade. Quando a gente fica doente, existe um problema de saúde, a gente tem direito a um auxílio doença. Quando a gente fica velho, a gente tem direito a uma aposentadoria por idade. E quando a gente morre, ainda deixamos uma pensão por morte, ou seja, a Previdência acompanha a vida de qualquer um, do nascimento até a própria morte. Certo. Então, é muito importante que a gente fique atento a essas reformas da Previdência, afinal de contas, é algo que mais dia, menos dia, a gente vai ter que utilizar sim. Quanto à reforma propriamente dita, veja, existe sim déficit. As duas principais receitas da Previdência são a contribuição do próprio empregado e também a contribuição do empregador. O empregado normalmente contribui com 8% até 11%, dependendo do salário dele, e o empregador sempre contribui com 20%. Então essas são as duas principais receitas da Previdência. Apesar que existem outras receitas, por exemplo, o imposto chamado COFINS, o tributo chamado COFINS, ele deveria ir sim também para a Previdência, mas alguns impostos não são apenas para a Previdência, são para a Previdência, Assistência Social, que é o Bolsa Família, LOAS, etc., e a saúde. O fato é o seguinte, os dois principais tributos, que são a contribuição do empregado e a contribuição do empregador, essas não estão sendo suficientes para bancar o que se gasta por mês de aposentadorias das mais diversas pessoas. E aí o que acontece é o seguinte, a gente está utilizando verbas da COFINS, por exemplo, que é o segundo tributo que mais arrecada no país, prioritariamente na Previdência, em detrimento da saúde e em detrimento também da assistência social. Para você ter ideia, a Seguridade Social, ela arrecada 700 bilhões de reais por ano. Só que a gente gasta 690 bilhões com a Previdência. E 11 bilhões fica para a saúde, que é uma área importantíssima, e para a assistência social, que são para atender as pessoas mais pobres. Então, se a gente levar em consideração todas as receitas, inclusive as que deveriam ir para a saúde e para a assistência social, há superávit. Agora, se a gente utilizar apenas as contribuições do empregado e do empregador, já há déficit. Esse déficit está se aproximando dos 200 bilhões de reais por ano. Ou seja, nada é tão grande assim que não possa quebrar, nada é tão grande que não possa vir a falir. Certo. E aí essa estrutura de previdência que está montada, ela caminha para um fim, que é a insolvência, que é o não pagamento, inclusive das pessoas que já estão aposentadas. Portanto, apesar de dura, é necessário uma reforma, não sob pena de ninguém no futuro ter direito à aposentadoria, mesmo as pessoas que já estão aposentadas, Edson. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem direta. O advogado Paulo Perazzo, ele é especialista nesse direito previdenciário. O que a gente pode falar hoje, assim de uma maneira um pouco mais imediata, para que o público possa se tranquilizar na conduta dele? Quer dizer, o que é que um trabalhador simples, de carteira assinada, trabalhador formal, formalizado, ele possa ficar mais atento neste momento, doutor Paulo? Olha, a primeira coisa, a mais importante, é ele saber
qual é a situação dele. Isso significa o seguinte: quantos anos de contribuição ele tem? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é qual a idade dele? Tudo bem que a regra de transição está para ser mudada, mas hoje a regra de transição seria 50 anos para o homem e 45 anos para a mulher. Quem tivesse menos de 50 anos no caso do homem, menos de 50 anos no caso da mulher, as regras novas seriam aplicadas por completo. Agora, se o cara tem mais idade do que isso, 50 o homem, 45 a mulher, pegaria uma regra de transição. Então, para o trabalhador, carteira assinada, nosso trabalhador que está nos ouvindo, Sim. É o seguinte, é saber qual é a situação dele. Eu estou com 50 anos de idade, ou menos de 50 anos de idade ou mais. A primeira pergunta: se por acaso ele tiver 42 anos de idade, ele é homem, então ele vai pegar a regra de transição. Ele precisa saber, se ele tiver menos de 50 anos de idade, ele precisa pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava. Então vamos supor que ainda faltavam 20 anos para ele se aposentar pelas regras de hoje. Então, se faltavam 20 anos para ele se aposentar, ele tem que pagar 50% desse período. Ou seja, se faltavam 20 anos, ele tem que pagar 20 e mais 10 de pedágio. Se faltavam apenas 5 anos para ele se aposentar, isso eu estou falando para quem é regra de transição, viu, gente? Certo. Quem tem 50 anos ou menos, ou 45 anos ou menos, no caso da mulher. Se ele faltava 5 anos para se aposentar, ele tem que cumprir 5 anos, mais 2 anos e meio de carência. Vai ser sempre assim. Agora, vamos supor que a mulher tenha 46 anos de idade, ou seja, está acima do ponto de corte, que é 45 anos, e o homem tenha 51 anos de idade, ou seja, tem mais de 50 anos. Nesse caso, desculpe, me perdoe, se ele tem menos de 50 anos, ele tem 49 anos por aí. Então, nesse caso, ele vai pegar em regras novas completas. Quem tem menos de 50 anos, no caso o homem, menos de 45 no caso a mulher, pega regras completas. E que regras completas são essas, Edson? É o seguinte: vai ter que ter uma idade mínima de 65 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher. Então quem tem menos de 50 e menos de 45 a mulher, está numa situação complicada, porque difícil. você vai pegar a regra nova por completo. Certo? Então a regra nova é 65 anos de idade no mínimo, tanto para o homem quanto para a mulher, e é um tempo mínimo de contribuição que é de 25 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Portanto, essas são as principais mudanças. Vou dizer uma coisa: a gente passou a manhã inteira falando, muita mudança, mas se eu dissesse qual era a principal mudança foi essa que eu acabei de falar. Ótimo. Doutor, esclarecendo de uma maneira simples para o nosso ouvinte, o senhor, na sua opinião de especialista nesse direito de previdência, o senhor acredita que essa situação atual que o Brasil tende a assumir, ela seria realmente, deixando de lado o motivo seria a questão da falta de dinheiro, simplificando a linguagem, déficit, falta de uma gerência mais organizada durante todos esses outros anos já anteriores, e hoje se fala desse quebra da nossa previdência, principalmente a previdência que a gente chama de pública, que é aquela que a gente vai receber através do governo. O que é que a gente pode dizer, na sua opinião? Essa é uma condição, doutor, muito cruel para a nossa sociedade, ou ela é de fato algo que é aquele comprimido amargo, né, que hoje a gente toma e que amanhã a gente possa se sentir um pouco mais aliviado dessa doença, dessa situação agravante com relação aos cofres públicos do nosso país? É o seguinte, a Constituição de 1988, ela foi uma ruptura em tudo que a gente já tinha visto no Brasil. Ela trouxe para o cidadão comum, políticas sociais que até então nunca existiram, tá certo? E isso está sendo implantado ainda, por incrível que pareça. A gente não chegou ainda no nível máximo de políticas públicas, de políticas sociais
Pela primeira vez na vida, a gente viu, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, um Fome Zero, são políticas públicas para atender realmente a população. A gente vivia muita margem, principalmente o pobre, vivia muita margem da sociedade. Certo. O pobre vivia muita margem de qualquer direito, de qualquer assistência social, etc. Então, foi uma Constituição que trouxe sim uma quantidade muito grande de direitos, de dignidade humana, etc. Agora, a gente tem que pensar que tudo isso custa alguma coisa, tudo isso tem um preço, tudo isso tem... tem que vir de algum lugar, né, doutor? Tem que vir de algum lugar. E como eu falei ainda agora, nada é tão grande que não possa quebrar. Então, a gente tem a impressão que o Brasil é grande demais, que não falta governo, não falta dinheiro, que para político tem dinheiro, etc. Mas os valores são muito altos. Para você ter ideia, fala-se de político, por exemplo, eu achava que político, o deputado devia ser ele, com um assessor apenas, e o salário aí do teto da Previdência. Mas aí se a gente consoma tudo que tem hoje lá dentro, é o que? Dá 10 bilhões, é uma regalia, Mas assim, o déficit está em 200 bilhões. Então, ou seja, apesar de político gastar muito, é um pingo no oceano se a gente colocar essa massa grande. Então, para a gente ter um país que consiga bancar essas políticas públicas, a gente tem que ter um país que tenha um meio ambiente adequado. Por exemplo, para a pessoa de casa que está nos escutando, e eu vou tentar falar de forma simples. Isso. Quem já teve um aquário, sabe a mão de obra que é ter um aquário. A água não pode ficar ácida, aí você tem que colocar um produto para que a água não fique ácida. Você não pode deixar a água ficar alcalina. Se você deixar ela alcalina, o peixe também sofre. Ou seja, a gente tem que manter um meio ambiente adequado à vida daqueles peixes. Um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, a gente já tem uma tributação muito alta. Praticamente 40% do que é produzido, 5 meses do ano, a gente já trabalha para o governo. Então a gente não tem a opção de aumentar muito a carga tributária, sob pena de tornar esse aquário um ambiente ácido, um ambiente insalubre para a vida das empresas, para a vida das pessoas. Certo. Os últimos governos agora, Lula, Dilma, eles estavam recorrendo a empréstimos. Tanto é que a dívida pública saltou de 890 bilhões de reais com o Fernando Henrique e foi para 3 trilhões de reais do governo Lula e Dilma. Ou seja, para bancar essa proteção social, estava se tomando dinheiro emprestado. E aí toda dona de casa que está nos escutando, ela sabe o seguinte, que a gente tomar um empréstimo na vida para resolver uma bronca é uma coisa. Outra coisa é a gente tomar dinheiro emprestado todo mês para a gente pagar a conta de luz. Ou seja, é impossível que no longo prazo a gente fique tomando esse dinheiro emprestado. E a dívida pública, ela já está novamente impagada, ela já está em 3 trilhões de reais. Doutor? O restante da opção, apenas fechando, que é diminuir despesa. Quem está em casa e sabe que não tem que se diminuir a despesa tem que ser diminuída. Então, a gente tem que fazer ajustes de forma que esses ajustes eles possam fazer com que a Previdência seja sustentável no longo prazo. Doutor, o governo, né, o nosso executivo, ele vai contrair esse empréstimo, mas as regras são regras de mercado para todos. Então ele vai sofrer, que somos nós que pagamos essa conta, ele vai sofrer, mas quem paga somos nós. Vamos dizer assim, se a regra é de mercado, o governo não atenta para isso, essa dívida vai subindo, vai crescendo e amanhã já não se dá para se pagar. Como é que a gente consegue resolver isso, Paulo? Edson, eu acho o seguinte, sabe, quem está em casa nos escutando, é muito fácil a gente cair na tentação de dizer meus direitos têm de ser preservados. Mas a gente tem que pensar o modelo de país que a gente quer. A gente está vendo Venezuela,
A gente está vendo outros países que não tiveram uma política de austeridade. E quando você não tem austeridade, não se briga com a matemática. Não tem quem fique em pé. Não tem, sabe? Então, assim, eu tô vendo muita gente fazer uma questão de ideologia. Os direitos têm que ser preservados a qualquer custo. Tem, dentro da medida da possibilidade de pagar. Na hora que a gente simplesmente esconde, tapa o sol com a peneira, desconsidera a realidade, sabe o que vai acontecer? A realidade vai também nos desconsiderar. Toda vez que a gente desconsidera a realidade nos desconsidera. Ou seja, se a gente não assumir que existe um problema, se a gente não assumir que existe uma dívida, se a gente não assumir que existe um déficit, a Grécia, a Itália, Portugal tiveram que cortar 70% do valor das pessoas que já estavam aposentadas. Você está fazendo terrorismo? Não, eu estou mostrando o seguinte: a gente não é melhor do que ninguém. Se aconteceu no resto do mundo, pode acontecer aqui. Se pode acontecer aqui, a gente tem que tomar as medidas necessárias antes que essa história se repita. Se já aconteceu lá, países organizados, países europeus, por que não pode acontecer? Em Portugal, para você ter ideia, as pessoas os aposentados atuais, por exemplo, você hoje ganha R$1.000, você ficou ganhando R$300, R$700 tiveram de ser cortados, e não era de quem ia se aposentar não, era de quem já estava aposentado. Sabe por quê? Porque não tinha dinheiro. É feito no Rio de Janeiro. Quando não tem dinheiro na conta do governo, aposentado não recebe. A gente não pode... É uma coisa real. Real, e aí... Mas aí, como é que o governo está fazendo hoje? O governo hoje está tomando dinheiro emprestado. E se chegar na situação da Grécia, que o Banco Europeu, que o FMI não emprestou mais dinheiro, ou seja, não se fabrica dinheiro, não. Então assim, é uma situação real. Na verdade, houve sim negligência, uma negligência de outrora, de muitos anos, e a Previdência não se preparou para isso. Ou até mesmo por situações óbvias que a gente também visualiza. Mas com relação a esse maior medo que o trabalhador tem, Paulo, o que a gente pode dizer que daqui a... Assim, não sei se essa previsão pode ser feita que daqui a 10 anos, uma década, será que esse receio, esse temor sobre, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer quando eu tiver meus 60, né, 55, 60, 65 anos? Esse terror ainda vai durar muito, Paulo? Não, olha, vê só, eu acho que não, pelo seguinte motivo. 65% das pessoas, esse número parece que é cabalístico, 65, né? 65% das pessoas já se aposentam com 65 anos de idade, ou seja, a mulher com 60, hoje existe uma aposentadoria por idade, e o homem 65 anos de idade, ou seja, que é a população mais pobre. A população mais pobre vai ter uma mudança, porque vai aumentar de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição, mas ela não vai sentir tanto, porque é o seguinte, os pobres já estão se aposentando apenas aos 65. Uhum. É muito difícil, Edson, você ver um pobre conseguir contribuir por 35 anos. Existem lacunas aí no meio do caminho, né? Interrupção. É demitido, passa um tempo demitido e tal. Então, o grosso da população pobre, ela já se aposenta aos 60, no caso a mulher, e 65 homem. Então, para essa população, vai mudar o quê? Apenas vai ter que contribuir mais, vai ter que passar de 15 para 25. Mas não vai ficar naquele negócio, eu vou precisar chegar até os 65 para me aposentar, porque é o que de fato acontece. Na verdade, a única coisa boa desta reforma é que ela está mexendo com o andar de cima. Quem é o andar de cima? O pessoal que ganha muito dinheiro. E quem é o pessoal que ganha muito dinheiro? Os funcionários públicos federais de alto escalão. Então a reforma tem um grande ponto positivo, é mexer com o andar de cima, que é quem causa 70% do déficit da Previdência, e é justamente esse pessoal de alto poder aquisitivo. E digo mais, quem escuta o doutor falar assim, acha até que é uma malvadeza. Poxa, tá mexendo. Não, a questão não é questão de mexer, é questão de justiça também, de coerência e de equilíbrio. Esse equilíbrio que de repente nunca houve e que poderá também, a partir dessas medidas, que doou ou não, acontecer. Mas na sua análise de especialista, o senhor tem visto que realmente o governo, com esses últimos recuos,
tem minimizado alguma situação? Está melhorando essa? Tá melhorando. E, inclusive, tá melhorando no ponto que eu queria. Vê só, a primeira grande crítica que eu fiz foi o seguinte: foi tirar os militares da história. A regra devia ser uma regra geral para todo mundo. Depois, ele começou a tirar os servidores públicos estaduais. E aí tá um impasse. Jogou pro colo do governador. Estão querendo trazer de volta agora os servidores públicos estaduais. Mas o grande rombo é nos servidores públicos federais. Esse aí continua. O que eu acho interessante é o seguinte: essas regras para os servidores públicos federais continuaram e eles estão amenizando com a baixa renda, com o andar de baixo. Significa o seguinte: vão flexibilizar assim com o amparo social ao idoso que ia passar de 65 para 70 anos. Aquele amparo social é aquele pessoal que nunca contribuiu, ia prestar de 70 anos, ou seja, ia deixar o cara morrer para poder requerer. É verdade. Né? Então, estão apontando que a regra vai ficar igual nesse sentido. Estão apontando que não vão mexer com o agricultor. Se eu lhe perguntar se ele estava vendo muita diferença com relação a aposentadorias rurais, né? As chamadas rurais, e essas mais das capitais, as urbanas em geral. Essas formiguinhas não impactam os cofres. Quem impacta é o andar de cima. Quem impacta é os servidores públicos federais. Então a coisa está mal dividida. Está havendo uma concentração. E eu estou vendo algumas entidades... Que não é novidade para a gente saber que o Brasil concentra renda, né? Não, e quando você vê, tem uma associação, a Associação dos Auditores Federais, a ANFIP. É quem está mais colocando números... catastróficos sobre a Previdência. Na verdade, sabe o que é? Eles estão querendo proteger os próprios privilégios deles. Então, essas formiguinhas, o agricultor, o pessoal do amparo social, ele não causa o grosso do rombo. Então, só para você ter ideia, se a gente tira a aposentadoria do agricultor, daqui a pouco vai estar havendo favelização, daqui a pouco vai haver aumento da violência, daqui a pouco, por quê? Porque essas populações vão acabar migrando para cá por precisando de dinheiro, ou seja, não precisamos mexer com o andar de baixo, a gente só precisa mexer com o andar de cima. Doutor, o nosso colega parceiro, doutor Bruno, ele também quer fazer uma pergunta. Doutor Paulo, é um prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Você me falou em alguns pontos que eu achei interessante. O primeiro é a austeridade. O segundo é a igualdade. E nós estamos vivendo numa situação onde está todo mundo revoltado com esse andar de cima, que eu não estou chamando andar de cima de servidor público federal, eu estou chamando o andar de cima de políticos, certo? Eu quero saber, já que o senhor mesmo tocou no assunto de igualdade, o que revolta a população é saber que essa igualdade é só pra gente. Porque os políticos vão continuar com os mesmos privilégios, se aposentando com 8 anos de mandato e ganhando uma fortuna na aposentadoria. Na verdade é o seguinte, é uma das poucas mudanças boas. Os políticos vão entrar na regra geral. É essa questão, entendeu? Que também tem que ser entendida. Olha, pela primeira vez na vida, os políticos agora vão sair do regime próprio, especial que eles têm, privilegiado, e vão entrar no regime geral. Portanto, essa crítica que muita gente faz, justiça seja feita. Eles estão sendo trazidos para a regra geral. Agora, querendo ou não, vão ser um cidadão comum, como sempre deveriam ter sido, e nunca serem tratados com esses privilégios. Olha, desculpe interromper, porque o tempo, infelizmente, está nos consumindo aqui, mas a convite já está feito, doutor. Isso vai ser sempre um prazer. Que queira voltar aqui, que venha, porque será sempre bem recebido. Mas essa questão da igualdade, dessa equalização, mantendo essa linha, que é uma das propostas que eu observo. Eu também lembro do Paulo Perazzo sempre ser muito contundente nos seus debates, e há alguns anos atrás falando sobre essa questão da Previdência e o que ele apontava como questões de futuro. E eu vejo que hoje, se ele também está colocando como uma análise crítica de um meio que ele sempre observou e também tem como fazer essas previsões, eu acredito que
Independente, doutor, das situações que nós tenhamos aqui no nosso governo, no nosso país, eu estou falando do governo federal, inevitavelmente a população já levantou também a sua postura, não é? Estamos todos, de uma maneira ou não, revoltados com a situação que poderia vir por aí. Se vem melhorando, evidentemente a gente irá saber mais cedo ou mais tarde. Bom, eu só tenho a agradecer ao Dr. Bruno Leiria pela colaboração, ao Dr. Paulo Perazzo pela a habilidade de chegar aqui, mas fazemos esse convite ao vivo, que se assim for, a gente agendar aí com a Maria da Borba, para que o senhor tenha a condição de voltar aqui e a gente esclarecer alguns pontos que de repente não tenha sido falado hoje devido a essa pressa. É uma satisfação sempre, informar a população é sempre uma satisfação. Bem, doutor, diga algum contato se assim desejar, né? Se não quiser também não precisa. Agora, vamos fazer o seguinte, não vamos deixar ainda nada marcado, mas iremos entrar em contato com o senhor novamente para a gente tê-lo aqui, para a gente ter um tempo maior e mais leve, sem essa tensão do tempo nos cobrando. Um grande abraço e um grande abraço a todo mundo que está em casa. Obrigado, doutor Bruno Leiria, mais uma vez obrigado, bom dia e até daqui a 15. Daqui a 15 dias. Com mais um Saúde Mulher. Tá bem, pessoal, muito obrigado, agradeço a todos pela paciência, pela permanência aqui na nossa programação dentro do nosso Sábado Show de hoje, dia 8 de abril de 2017. São agora 8 horas e 12 minutos. A gente vai, mas volta sábado com mais um Sábado Show. Tchau, tudo de bom. Acabamos de apresentar Sábado Show.